Fala meus nobres, tudo beleza? Aqui é o Ever da Nobre Ar. Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês e mostrando passo a passo como fazer o cálculo de BTUs em 3 aplicativos que a gente gostou bastante do cálculo deles, da forma como se trabalha. E no final eu vou estar mostrando o aplicativo que eu uso no meu dia a dia e recomendo. E também uma dica muito importante para você que quer calcular os BTUs para um estabelecimento comercial. Seja loja, consultório, isso aí é independente, a gente tem uma dica muito bacana no final. Eu gostaria de pedir a sua ajuda. Se você tem alguma dúvida sobre ar-condicionado, coloca aqui nos comentários. A gente quer produzir mais vídeos, mais conteúdo para vocês. E a sua informação aqui embaixo, com qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tenha, ajuda muito a gente a produzir cada vez conteúdos mais bacanas e relevantes para ajudar vocês no uso aí do ar-condicionado. Se você não é inscrito, te peço para já se inscrever no canal e deixar o seu curtir aí embaixo. E agora, bora pro vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a calcular os BTUs necessários para o seu ambiente de forma bem simples, utilizando apenas um celular e uma trena. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 aplicativos para você calcular de forma rápida e bem simples qual a potência você precisa para climatizar o seu ambiente, seja ele quarto, sala ou uma loja também. Então, para começar, eu vou abrir aqui do lado da tela do meu celular para você acompanhar comigo esses 3 aplicativos que a gente utiliza para calcular os BTUs. O primeiro aplicativo se chama Calculadora de BTUs ou Matum. Vocês vão ver o ícone aí na tela do meu celular. É só procurar Calculadora de BTUs na Play Store que você vai estar encontrando esse aplicativo. Então vamos abrir ele aqui. Para iniciar, a gente vai colocar aqui a quantidade de metros quadrados. Se você não sabe como calcular os metros quadrados, é uma forma bem simples. Você vai medir a largura pelo comprimento do ambiente. Vou deixar uma imagem aqui para você visualizar como você vai tirar essas medidas no seu ambiente utilizando a Treno. Então aqui a gente vai basear um ambiente para fazer o cálculo em todos os aplicativos de 9 metros quadrados, o que equivale a 3 metros por 3 metros, largura e comprimento. Então a gente vai iniciar colocando aqui as informações que o aplicativo pede. Primeiramente, metros quadrados do ambiente. Então 9 metros. Número de pessoas. A gente vai basear com 2 pessoas. Número de eletrodomésticos. Aqui você deve considerar eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Por exemplo, se você tem um televisor, um notebook, um computador, todos esses aparelhos geram calor e esse calor deve ser considerado no cálculo de BTUs. Então vamos colocar aqui 2 eletrodomésticos e esse aplicativo ele te pede um número de janelas. Colocamos aqui o número de janelas e uma última opção aqui, recebe luz solar. Essa é uma informação importante que você tem que observar o seu ambiente para saber se ele recebe luz solar ou não. O que seria esse receber a luz solar? Se o seu ambiente, em alguma das paredes em volta do ambiente, você recebe sol em um grande período do dia, você vai considerar que recebe luz solar. Então você vai ativar aqui essa função, como eu acabei de fazer aqui no aplicativo. Se não receber luz solar, deixa desligada essa chavinha, ok? Então a gente vai considerar um ambiente que receba luz solar. Então vamos calcular. Então você precisará para esse ambiente 11.000 BTUs. Esse aplicativo ele te dá um cálculo arredondado para você ter uma potência mais próxima daquilo que você precisa. Então 11.000 BTUs. A gente vai ter ar-condicionados de 9, 12 ou 18. Ele está mais próximo do de 12, então 12.000 BTUs que você vai precisar. Mas eu trabalho sempre com uma regra que é a seguinte: acima de 9, coloque 12. Acima de 12, coloque 18. Sempre coloque acima do cálculo que foi feito. Por exemplo, 12.000 BTUs, excedeu os 12.000, trabalhe com o aparelho de 18 para que o seu aparelho trabalhe com folga no ambiente. Vamos agora ao segundo aplicativo, que é o Calculadora Ar-Condicionado. É esse aqui que a gente clicou agora na tela. Esse já te pede de forma diferente as informações. Ele vai te pedir a largura do ambiente, como nós baseamos, 3 metros por 3 metros, que dão os 9 metros quadrados. E o comprimento do ambiente, mais 3 metros. O cômodo tem incidência de sol, é aquela mesma chavinha do primeiro aplicativo,
se o ambiente recebe luz solar num grande período do dia ou não recebe luz solar. Então vamos marcar aqui, o cômodo tem incidência de sol. Quantas pessoas são? 2 pessoas. E quantidade de aparelhos eletrônicos em uso. Então você vai considerar quantos aparelhos eletrônicos você tem nesse ambiente ou eletrodomésticos. Por exemplo, se você tiver um frigobar, uma televisão, um notebook, você vai colocar todos esses aparelhos aqui somados, ok? Então a gente baseou 2 aparelhos, vamos dar OK e calcular. Ele já te dá diagnóstico. O ar-condicionado adequado é de 9.000 BTUs. Reparem que ele já te deu que o ar-condicionado adequado é de 9.000 BTUs. Esse aplicativo ele já vai te indicar a potência de aparelho exata. Por exemplo, 9.000, 12.000, 18.000 e por aí em diante. Então o que ocorre é o seguinte, como o cálculo daria aproximadamente 11.000 BTUs, ele te indicou um aparelho de 9.000. Mas, lembrando que eu disse para vocês, o ideal é sempre que você calcule acima. Então, por exemplo, esse aplicativo me indicou um aparelho de 9, mas vocês viram no aplicativo anterior que deu um cálculo próximo de 11.000. Ele arredondou para 11.000. Então, eu colocando um aparelho de 9.000 BTUs nesse ambiente, ele vai trabalhar forçado. Então, você vai exigir do aparelho uma potência na qual ele não foi projetado para trabalhar. Consequentemente, isso aumenta o consumo de energia e você acaba forçando o seu aparelho desnecessariamente. Um outro ponto interessante que esse aplicativo tem, mas é um ponto perigoso para você se basear por ele, é que você pagará em média R$ 132,38 por mês de energia usando 8 horas durante 29 dias esse aparelho de ar-condicionado nesse ambiente. É uma funcionalidade interessante que eles colocaram aqui no aplicativo, mas ela não condiz com a realidade, porque cada região no Brasil você tem um valor de quilowatt diferente, cada marca de aparelho você tem um consumo energético diferente. Hoje nós temos aparelhos inverter no mercado, e também os convencionais, então isso tudo vai influenciar no seu consumo de energia. Esse cálculo você pode tomar como base para um aparelho convencional com um consumo de energia consideravelmente elevado, ok? Então, se tratando de um aparelho inverter, o seu consumo aí vai cair quase que pela metade em relação a esse consumo que é mostrado aqui no aplicativo. E agora vamos ao terceiro aplicativo, que é o que eu uso no meu dia a dia para fazer cálculos de orçamento, que eu uso nas visitas técnicas que a gente faz para a gente calcular os BTUs do ar-condicionado. O aplicativo é esse aqui, ó, BTU ar-condicionado. Veja que a base de cálculo dele é praticamente igual ao dos outros aplicativos. Ele vai te pedir aqui largura, os mesmos 3 metros, comprimento, também os 3 metros, quantidade de pessoas, 2, quantidade de eletrônicos, vamos basear aqui como os outros cálculos, 2 também, e se o ambiente é ensolarado ou não. Se o ambiente recebe muito sol ou não recebe muito sol, você vai estar marcando aqui se o ambiente for ensolarado ou deixando sem marcar caso o ambiente não seja. Marcando aqui, vamos fazer o cálculo. Pronto, esse aplicativo ele vai te dar um cálculo diferente. Ele não faz o arredondamento da quantidade de BTUs que você precisa para o ambiente. Esse é um dos principais motivos pelo qual eu gosto muito desse aplicativo. E, por exemplo, ele vai me dar aqui 9.600 BTUs. Poderia trabalhar com um aparelho de 9.000 BTUs para esse ambiente? Sim, poderia, mas o ideal, como eu já excedi os 9.000 BTUs, é que eu trabalhe com um aparelho de 12.000. Então, nesse caso, vamos utilizar um aparelho de 12.000 BTUs para esse ambiente. Agora, o porquê eu prefiro esse aplicativo? Pelo seguinte motivo, o que ocorre muito com a gente que presta serviço de ar-condicionado é da gente se deparar com situações em que a gente chega no ambiente e o cliente relata para a gente que o aparelho não está refrigerando como deveria. Então, o primeiro diagnóstico que eu faço é se o aparelho está adequadamente dimensionado para o ambiente. Então, com esse aplicativo, que me dá o cálculo sem arredondar para uma potência mais próxima ou sem me dar o aparelho exato que eu preciso, eu consigo saber exatamente quantos BTUs o ambiente precisa. Então, com isso, eu chego no ambiente e o cliente fala que o aparelho não está refrigerando bem, um aparelho de 12.000 BTUs. Quando eu faço o meu cálculo
no meu cálculo aqui dão 15.200 BTUs, automaticamente a gente já diagnosticou o primeiro problema, que o aparelho está subdimensionado. Então, por mais que o cliente queira que esse aparelho entregue a potência para refrigerar o ambiente, ele não vai conseguir. Vai trabalhar demais, vai consumir energia em excesso. Então, por esses motivos, eu gosto desse aplicativo, é o BTU ar-condicionado. E a dica super importante, que é para você que quer calcular os BTUs de um estabelecimento comercial. Sempre que você for calcular aqui no aplicativo, quando chegar a opção de quantidade de pessoas, você deve considerar sempre a quantidade de funcionários que você tem no ambiente e considerar também a quantidade de clientes num dia de movimento alto no seu estabelecimento. Por exemplo, se a minha loja recebe aí 10 clientes num dia de movimento grande e eu tenho ali mais 3 funcionários, você vai considerar 13 pessoas nesse cálculo, numa situação extrema em que você precisa exigir o máximo do seu aparelho, ele não vai te deixar na mão e vai preservar a climatização adequada no seu ambiente. Caso você coloque uma potência a menos, o que ocorre é, encheu a loja, você vai ter um ambiente quente, um ambiente desconfortável que não vai atender às suas necessidades. Então, considerando o cálculo, vamos lá, 13 pessoas no ambiente, você vai calcular e 18.400 BTUs. Então, o que a gente recomenda, nesse caso, um aparelho de 22.000 BTUs para te atender com folga, sem forçar o aparelho e suprir a sua necessidade num dia de alto movimento no seu estabelecimento. Então, se ficou alguma dúvida, como calcular, como tirar as medidas, o que influencia no cálculo ou não, deixa nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e deixe um curtir aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.